Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa sériezinha de Jeremias, tá? Esse vídeo aqui vai ser muito interessante, tá? Lembrando que quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Você vai estar ajudando a aumentar o alcance e o engajamento, tá bom? Esse capítulo 23 de Jeremias, pessoal, ele tem todo um contexto, tá? No começo aqui do capítulo, ele fala dos dispersos de Israel, né? Que Deus ia dispersar o seu povo e trazer de volta. É basicamente o contexto do livro, tá? Ele fala assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aliás, aqui eu estou no versículo 5, perdão. Deixa eu mostrar aqui o contexto, senão vocês não vão entender. Ele começa criticando os pastores, ó. Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então ele está falando o que aqui? De dispersão. Que os pastores não estavam cuidando de Israel, então as ovelhas estavam sendo dispersadas. Aí em dado momento, Deus fala que ele mesmo vai apacentar as ovelhas, ó. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Então o próprio Deus está falando que vai trazer os israelitas que estivessem fora, em outros povos, etc. Ele ia trazer de volta para Israel. Aí vem aqui uma profecia que é considerada messiânica. Primeiro que já é estranho isso, né? Porque a concepção messiânica ela surge mais no cativeiro babilônico. Então dá a entender que esse capítulo de Jeremias possa ser já do período do cativeiro. Até porque a dispersão das ovelhas também, ela só acontece quando Nabucodonosor destrói o templo e eles vão para a Babilônia. Então, por essas evidências internas, a gente pode deduzir que esse capítulo aqui de Jeremias seja do período da Babilônia, tá bom? Aí aqui ele fala assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente. E praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor Justiça Nossa. Agora, o que acontece aqui? Acontece que os cristãos eles têm Jesus como Messias prometido das Escrituras. Só que se Jesus é o Messias prometido das Escrituras, aqui tem dois problemas. Primeiro que Jesus não reinou em lugar nenhum. Que é que fala aqui, ó: sendo rei, reinará. Então Jesus não reinou. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que quando o Messias viesse, na perspectiva judaica, ele viria para salvar Israel dos seus inimigos. Tanto que ele fala aqui, ó: nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Ou seja, o que é habitar seguro? É estar livre dos seus inimigos. Só que quando Jesus veio, o que aconteceu? Aconteceu a queda de Jerusalém no ano 70, logo após a crucificação dele. Então Jesus não reinou em Israel e nem salvou Judá, e Israel não habitou seguro. Então, logo Jesus não é o Messias prometido das Escrituras, tá? Para saber mais, eu tenho uma playlist aqui chamada Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? E eu tenho também um e-book sobre essa playlist, tá? Chamado A Farsa do Novo Testamento, que eu vendo. Se alguém quiser, só entrar em contato comigo, tá bom? Aí aqui ele fala assim, ó, para vocês verem o contexto aqui dessa profecia, como realmente tem a ver com o retorno dos judeus e não com Jesus. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão: vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Então o contexto aqui dessa profecia messiânica era exatamente esse, que chegaria um dia que eles falariam: viva o Senhor que fez os judeus retornarem para sua terra de Jerusalém. Sendo que na época de Jesus aconteceu o oposto, né? Os judeus foram dispersados de Jerusalém. Jerusalém e Judeia, tá? Que eu falo no geral, tá? Aí aqui em dado momento do livro, ele começa a descer a lenha nos profetas. E é muito interessante, né? Que eu acho que se os evangélicos lessem mais esse capítulo aqui dos profetas, eles iam ver que realmente muita coisa das igrejas aí, de pastores que se dizem profetas, não faz sentido. Que nem o Malafaia que falou: eu sou voz profética, meu irmão. Será? Vamos ver aqui de acordo com a Bíblia, o que Deus, para quem acredita na Bíblia como palavra de Deus, o que ele fala dos profetas, ó. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Então o que Deus está dizendo? Que ele já estava triste por causa dos profetas. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho por causa do Senhor e por causa de suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta
como o sacerdote, estão contaminados. Então o que Jeremias está falando aqui? Que o profeta e o sacerdote foram contaminados pelo quê? Pela idolatria, pelo paganismo. É isso que ele está falando. Até na minha casa, que seria o templo lá de Jerusalém, achei a sua maldade, diz o Senhor. Aí continuando ele fala assim, ó: nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal. Aí nós vamos entrar naquele paradoxo, né, que eu já perguntei aqui no vídeo. Se um profeta ele recebe uma visão, um sonho, algum espírito que vem de Deus, de que parte que vinham esses profetas de Baal? Porque eles também profetizavam aqui, ó. Profetizavam da parte de Baal. Então vinha de quem? De outro Deus? E faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem a mão dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Isso aqui me lembra o que eu falei aqui uma vez no vídeo, pessoal, sobre o João de Deus. O João de Deus diz que recebia um espírito lá de um desencarnado, então ele era um médium, mas ao mesmo tempo ele estuprava as pessoas. Onde é que estava o espírito desse desencarnado, né, do Dr. Fritz, ou sei lá que médico que era, quando ele estava estuprando as pessoas? O espírito ia tomar um café, ia passear, porque senão o espírito ia se afastar dele, né? Falar, não, você é um homem mau. A mesma coisa eu indago aqui dos profetas. Onde é que estava esse Espírito Santo dos profetas, né, que fazia eles terem profecias, na hora que eles faziam essas maldades aqui, ó, que a Bíblia está narrando? Falsidade, fortalecer a mão dos malfeitores, adultério. O espírito sumia e ia tomar um café? Não faz muito sentido, né? Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Lembra que eu falei que terra não é todo o planeta? É só a terra de Israel? Então aqui Jeremias está dizendo que foi dos profetas que saiu a contaminação. Então se tinha idolatria em Israel, pessoal, naquela época, culto a Baal e outras coisas, era por causa desses profetas, segundo Jeremias. Ele mesmo está dizendo, ó, dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Então, segundo o próprio Deus, aqui não sou eu que estou falando, os profetas falavam coisas da cabeça deles mesmos, não de nenhum Deus. Tá bom? Aí aqui Deus fala assim, ó, no versículo 21. Eu não mandei esses profetas. Contudo, eles foram correndo. Eu não lhes falei. Contudo, eles profetizaram. Engraçado, né? Se eles profetizaram, era em nome de quem? Só se fosse deles mesmos. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam no engano do seu coração? Então aqui é Deus reprimindo severamente os profetas, os quais cuidam de fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal Sonaro. Tô brincando, Baal só. Mas é a mesma coisa, por causa da veneração a esse Baal, o povo se afastou de Deus. Aqui esqueceu o nome, tá, pessoal? Não é bem o nome como as pessoas pensam, tá? Shem, em hebraico, é caráter, é conduta, essas coisas. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. E finalizando, ele termina esse capítulo descendo a lenha nos profetas, ó. Portanto, eis que eu sou contra os profetas. Então lembre-se disso, a galerinha que segue Malafaia, que falou que não ia morrer ninguém na pandemia, que ele era voz profética, ó, pense nisso, ó. Deus não gosta de falsos profetas. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, ele repete, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras. Lembra lá do Malafaia, que ele falou, eu já postei aqui no canal o Shorts, que ele falou que era voz profética e que não ia morrer ninguém na pandemia? Até o primo dele morreu de coronavírus. É isso que um falso profeta faz, ele fala mentiras, fala em nome próprio e leva as pessoas à morte. E com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem,
e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhes dirá: este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote, e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei tal homem e a sua casa. Então a gente vê que desde a época de Jeremias tinham falsos profetas, que falavam coisas da própria cabeça. Os profetas falavam paz, quando na verdade vinha destruição. Parecido com Malafaia, né, que falou saúde e no final acabou vindo morte. Então a gente vê um contexto até racional aqui em Jeremias. Por que Deus odeia tanto falsos profetas? É um milagre os cristãos seguirem falsos profetas. Se os cristãos lessem mais a Bíblia, principalmente os que seguem esses pastores que se dizem profeta, eles iam ver que não passam de profetas de Baal. Nesse caso, Bolsonaro. Tá bom? Pessoal, quem gostou do vídeo dá um like aí, vai estar ajudando o canal. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.